Eu creio muito, Deus tem falado muito comigo sobre esse tempo de aprofundamento, de maturidade. Sabe, nós passamos alguns anos como mulheres sendo trabalhadas na nossa identidade, na nossa alma, nas nossas emoções. Durante muito tempo as mulheres dentro da igreja, até como cristãs, foram deixadas de lado. Especialmente no início do século passado, até um pouco antes, as mulheres não tinham voz na igreja. Eu não sei por que isso aconteceu, porque Jesus foi o primeiro que devolveu a voz das mulheres. Se um dia nós fomos envergonhadas no primeiro jardim, agora no jardim do túmulo vazio, as mulheres receberam a sua voz de volta. Jesus colocou a maior notícia de todas na boca das mulheres. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Mas durante muitos anos dentro da igreja as mulheres ficaram sem voz. E no início do século passado, muitas mulheres levantaram a sua voz, se autoproclamando. E daí nós vimos nascer uma ideologia muito nefasta que machucou a identidade das mulheres e dos homens, chamada feminismo. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para você que nesse tempo profético entre as nações, Deus está alinhando a voz das mulheres para nos usar de uma maneira como nunca antes. Você não precisa de nenhuma ideologia para te defender, porque você já tem um defensor e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o nosso defensor. E o Senhor então tratou a alma das mulheres no início do ministério feminino, num avivamento que começou a acontecer ali mais ou menos 2015, 2017. E o início das conferências de mulheres eram muito focadas na restauração da nossa identidade, foi necessário. Mas agora, Deus está levantando mulheres maduras, que entendem o seu chamado e que estão se dispondo a ser uma voz para o Senhor. Minha linda, me olha aqui. Você não foi chamada para ser refém da condição do teu passado. Você foi chamada para ser uma mulher que flui os rios de Deus. João capítulo 7, verso 37, a palavra de Deus diz assim: Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. A primeira missão do Senhor é saciar a sede da nossa alma. Se há algum vazio, alguma lacuna na tua alma, Deus vem e sacia. Mas no verso 38, eu amo, a palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Primeiro Deus sacia a sua sede, para que Ele comece a tornar você uma fonte. Você é uma fonte. Pega a tua mão direita, coloca aqui no teu ventre, no teu interior, e diga comigo assim no início dessa palavra: do meu interior fluirão rios. Eu saciarei a sede de muitas pessoas, porque eu conheço a água da vida. À medida que você bebe, você é cheia para transbordar. Já tem alguns cultos Pink Power. Eu ministrei ano passado uma mensagem guardiã das fontes. Quem lembra dessa mensagem? No último culto Pink Power eu falei: Deus está curando as suas fontes. E se eu te falar que hoje é de fonte de novo? Eu não proclamei não isso, mas vai virar uma série de mensagens. Mas o Senhor estava falando comigo, me trazendo uma palavra que Ele me deu. Eu acho que, faz as contas comigo, talvez 2003, a primeira vez que eu escrevi uma mensagem sobre o que eu vou pregar hoje. E a última vez que eu preguei sobre isso foi em 2003. Então faz as contas. Tem mais ou menos 23 anos que eu não prego essa mensagem. E Deus foi tratando no meu coração, mais ou menos no final do ano, sobre a tentativa do inimigo de entulhar os poços dos filhos e das filhas de Deus.
E eu creio que nesse tempo Deus está desentulhando fontes, desentulhando poços. E aquilo que um dia você recebeu do Senhor, cada palavra, cada promessa de Deus, e que foi engavetada, guardada, talvez entulhada pelas circunstâncias da vida, eu quero começar nessa hora profetizando que do teu interior fluirão rios, e nenhuma tentativa do inimigo de tapar os teus poços vai impedir que você flua para ser a mulher que Deus te criou. Esse é o tempo de reabrir poços, é o tempo de destravar destinos. De onde tem fluído a tua vida? Eu preciso voltar no texto de Provérbios 4:23, quando a Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ninguém, além de você, tem a responsabilidade de guardar o seu coração. Hoje nós vamos ter uma conversa madura, podemos? Sim, podemos ou não? Para de delegar para outras pessoas aquilo que é responsabilidade sua. A gente fica às vezes transferindo para pai, mãe, marido, condição social. A gente vai delegando: eu não tive essa condição, eu não tive isso, eu passei por isso e por aquilo. E a gente vai tolerando se tornar o que a vida quis que a gente se tornasse. Mas no nome de Jesus, você é aquilo que Deus diz que você é, ainda que as tuas circunstâncias digam o contrário. Você não foi chamada para ser uma sobrevivente, você foi chamada para fluir. Mas antes de fluir, você precisa cuidar daquilo que está sendo bloqueado no seu coração, que tem sido entulhado. Você não é só um vaso para receber, você é uma fonte de influência, uma fonte de graça. Quando Deus cria a mulher, Ele colocou sobre ela essa capacidade de gerar, essa capacidade de nutrir, de sustentar a vida. Mas o inimigo vem, ele faz o quê? Ele tenta entulhar as fontes das mulheres, mexendo na autoestima, na voz, no nosso posicionamento. E eu creio que Deus está levantando mulheres que terão as suas fontes reabertas, que terão suas feridas curadas de uma vez por todas. Você não precisa ser uma mulher que carrega feridas. Você pode ser uma mulher que carrega as marcas de Cristo em você. E eu sei, algumas têm mais marcas do que outras, mas está tudo bem. O apóstolo Paulo vai dizer isso: eu carrego em mim as marcas de Cristo como um troféu de honra. Nós cantamos isso hoje: Deus, a minha glória, a minha alegria é sofrer por causa do teu nome. Você não tem noção daquilo que a gente está cantando e declarando. É você entender que ao mesmo tempo que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Jesus, nós também somos co-herdeiras da sua ressurreição. O mesmo poder que Ele levantou Jesus de dentre os mortos está sobre mim e sobre você. E os nossos poços precisam voltar a fluir, porque talvez as tuas fontes estejam entulhadas por causa dos teus traumas, dores, abandonos, situações da tua vida que foram entulhando aquilo que era para fluir. E Deus quer transformar as tuas dores mais profundas em testemunhos. Levanta a tua mão direita comigo e diga assim: os meus traumas não definem o meu futuro, mas a promessa de Deus, sim, a promessa de Deus define o seu futuro. Uma mulher que entende isso, ela é fonte na sua casa, ela é fonte na sua igreja, ela é fonte onde ela vai, ela é fonte na sua geração. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora em Gênesis capítulo 26 e deixa a tua Bíblia aberta, porque nós vamos ler bastante desse texto. E hoje, minha irmã, você vai sair daqui com esse poço desentulhado em nome de Jesus. Gênesis 26, a partir do verso 12. Vamos, na sequência, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou.
O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-se de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no templo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque. Diga comigo, Ezeque. Tá aí um bom nome para você dar para o seu filho. Não é bom não, depois eu falo mais sobre isso. Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou de Sitna. Diga comigo, Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Naquela noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes, por causa do meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento. E os seus servos cavaram então outro poço. A Bíblia vai nos contar essa história. Eu quero trazer um pouquinho do contexto para você. Havia uma crise, fome na terra. E Isaque então saiu de uma região. Ele tinha duas áreas para ir, uma área mais ao norte, mais ao sul. E ele ficou severamente tentado de ir para a região do Egito. Exatamente como naquela época de José do Egito, que foi ali no Egito que ele prosperou. Isso vai acontecer biblicamente mais lá na frente também, algumas vezes, onde o povo corria para o Egito, e o Egito sempre representa um lugar de refúgio, mas um lugar também fora do centro da vontade de Deus, biblicamente falando. Então a gente vai ver repetidamente o Egito aparecendo na Bíblia, representando isso. E Deus diz para Isaque: não vá para o Egito, vá para uma terra que eu vou te mostrar. E essa terra era a região de Gerar. Acontece que a cidade de Gerar era uma cidade que pertencia aos filisteus. E se a gente for estudar biblicamente, a gente vai lembrar que Israel teve grandes inimigos, precisamente 7 grandes povos que foram inimigos de Israel. E o povo de Israel de vez em quando lidava com situações difíceis. Os filisteus, por exemplo, eram dos inimigos mais importantes de Israel. A gente sabe, anos se passam mais lá na frente que Davi vai combater o grande filisteu chamado Golias. Mas os filisteus na Bíblia sempre representaram o espírito de intimidação e de medo. Mas olha o que Deus está dizendo para Isaque: você vai para uma terra que não é sua. Gerar significa alojamento ou um lugar temporário. E é justamente na terra dos teus inimigos, é justamente na terra da tua intimidação, na terra do teu medo, que eu vou te prosperar, Isaque. Olha que coisa interessante a gente vê, que normalmente o caminho de Deus ele é muito diferente do nosso caminho. A gente quer um caminho mais óbvio, mais fácil, mas Deus diz: eu vou te prosperar no lugar improvável. E é justamente no meio do teu maior medo, onde você sofre as maiores intimidações, se você se mover para lá, eu vou te prosperar.
E a Bíblia diz que Isaac então se move, ele tem várias situações difíceis com o povo filisteu, que era um povo difícil. Inclusive o rei daquela região de Gerá, que era o Abimeleque, que inclusive ficou até apaixonado pela esposa de Isaac, Rebeca. Mas a Bíblia diz que de repente Isaac começa a prosperar muito. E a Bíblia diz que ele ficou rico, não, riquíssimo. E de repente, porque ele prosperou na terra da intimidação e do medo, agora estavam com inveja dele. Gente, esse sentimento de inveja, de competição e comparação, ele não é novo, não é da nossa geração. A verdade é que muita gente até te quer na terra dela, desde que você não cresça mais do que ela. A verdade é que muita gente até te apoia. Vem para cá, fica aqui. O povo não se opôs a Isaac ficar ali, porque ele estava lavrando a terra, cultivando a terra. O problema foi quando Isaac começou a prosperar de uma maneira abundante. E normalmente o inimigo se levanta mais ainda quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, e agora você começa a fluir, a fazer aquilo que você foi chamado, e você começa a prosperar nos teus intentos, nos sonhos que Deus começa a colocar no teu coração. Ei, se prepare, porque vai ter inveja. Se prepare, porque vai vir intimidação. E a Bíblia diz que Isaac então tem o desejo de reabrir os poços que o seu pai Abraão havia aberto. Anos antes, Abraão havia aberto poços, e era ao redor de poços que cidades eram construídas naquela época. Mas os poços estavam no terreno dos filisteus e eles entulharam. E a Bíblia diz que Isaac agora vai partir para cima e ele começa a reabrir esses poços, a desentulhar os poços que eram do seu pai. Isso fala para mim muito sobre legado, e não simplesmente uma herança, mas um legado espiritual. Porque muitas de nós aqui estamos prontas para viver promessas que um dia foram liberadas sobre os nossos pais, os nossos avós. E você agora está autorizada a reabrir as fontes que foram entulhadas na tua casa, nos teus antepassados. Coisas antigas, promessas antigas, ou talvez espíritos de miséria, de desordem, de caos, de divórcio. Ei, você é essa que vai destravar, que vai desentulhar a história da tua família, e através de você algo novo começa. Para que os teus filhos e as próximas gerações colham do fruto da tua obediência. Então eu não sei se alguma área da tua família, seja pobreza, miséria, espírito de divórcio, nas tuas tias, na tua família, gente que sofre de uma mortandade familiar. No nome de Jesus, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma arma forjada do inimigo prosperará. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você fez do Senhor o teu lugar de abrigo. Há uma diferença. Pode aplaudir ao Senhor e dar um brado. Eu estou aqui para te lembrar essa noite que muitas vezes aquilo que Deus colocou em você não foi destruído, foi só entulhado. Está só entulhado, mas está aí. Talvez entulhado por decepções, inseguranças, relacionamentos fraturados. Mas Deus está chamando uma geração de mulheres que vão reabrir os poços, que vão fazer fluir de novo. Quantas estão me entendendo? A Bíblia vai citar então o primeiro poço. E o primeiro poço foi Ezeque. E Ezeque do original significa contenda, opressão, ataque, conflito por posse. E sabe, não é simplesmente uma contenda, mas é uma contenda, uma opressão estratégica para impedir o seu avanço. Isso representa algo espiritualmente para nós também. Me escute, sempre que você começar a prosperar, emocionalmente, espiritualmente, haverá uma tentativa do inferno para interromper o fluxo da sua fonte.
Enquanto você continuar vivendo uma vidinha mais ou menos, ou vivendo uma vida aquém daquilo que te chamou, o inimigo não está nem aí para você. Mas na hora que você se posiciona para reabrir aquilo que era de direito da tua casa, pode se preparar, porque o inferno não está satisfeito. Ele vai se levantar em contenda, em oposição, para travar você. Mas eu creio e declaro nessa noite que nenhuma opressão vai bloquear a fonte que o Senhor colocou sobre nós. Quando Isaac abre o primeiro poço, há uma disputa. Alguém queria tomar aquilo que já estava ali. E gente, é um negócio incrível. Quando a gente começa a ter a nossa identidade restaurada, intimidade com Deus, parece que o primeiro sentimento é resistência espiritual. Você fala, comecei a orar, meu Deus, que resistência. Uma vez eu estava aqui pregando, no final do culto uma irmã me procurou e ela disse, pastora, o diabo me odeia. Pastora, eu estou sofrendo um ataque muito grande. E aí falou, depois de tudo que ela falou, eu acolhi ela e falei, tá bom, e agora me conta uma novidade. Porque todas as vezes que a gente diz assim, eu não vou mais andar com poço entulhado, eu não vou mais tolerar um padrão de vida ou comportamentos que toda a minha família carregou até aqui, eu vou reabrir essa fonte. Há uma resistência. Sempre que você decide voltar a cavar, alguém vai aparecer para questionar. Por quê? Para que tudo isso? Mas você não pode parar por causa da resistência. Aquilo que Deus te deu não pode e não será roubado em nome de Jesus. Tipologicamente, Ezequiel revela esse conflito que acontece quando a gente decide viver guiado pelo Espírito. Sempre que você decide viver essa fonte interior, haverá oposição externa. E sabe, o inimigo ele pode até tentar criar uma contenda ao redor, mas ele não tem autoridade de secar a fonte que Deus colocou dentro de você. Eu quero que você entenda algo. A fonte que Deus plantou dentro de você não depende de estação, não depende de ambiente, não depende de outras pessoas, depende da palavra que já foi liberada do céu sobre a tua vida. Isso nos basta. Ai, mas eu não estou num ambiente. É legal a gente estar num ambiente bom, com pessoas que acreditam em nós, o poder de estar na atmosfera certa. Eu acredito em tudo isso. Mas eu também acredito que mesmo na atmosfera errada, na oposição, no meio da batalha, o Senhor é poderoso para me dar vitória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu, Senhor, estarás comigo. Pode ser o monte, pode ser o vale, Deus está contigo. Isso basta. Aí muito bem, contenderam, invejaram, tentaram tapar o poço que Isaac reabriu. Isaac foi lá e fez o quê? O que toda pessoa inconformada e indesistível faz: abriu outro. Vamos abrir outro então. Sabe o que a gente faz? Só porque o nosso problema é que a gente para no primeiro problema. A gente vai desistindo fácil daquilo que Deus falou com a gente. Vai lá e abre outro poço. Isaac foi lá e abriu Sitna. Mas Sitna, do hebraico, a raiz, o nome do hebraico para Sitna é Satã. Sim, a mesma raiz do nome daquele lá. Aquele lá. Sitna significa opor-se, acusação, adversário. Veja, Isaac falou assim: ai, foi muito luta ali, deixa eu ir para outro lugar. O que ele chegou lá? Mais luta. Alguém já passou por isso? Que você fala assim: não é possível, meu Deus, eu achei que agora eu ia, enfim, viver esse lugar. Chega a Sitna na tua vida. Aí é uma batalha declarada. E é pior, porque o inimigo ele tenta criar um argumento contra você, na sua mente, nas suas relações ou até espiritualmente. Tem um recadinho do coração. Pastora, se puder, vamos passar QR Code. Tá, depois. Me lembrei dos tempos antigos da igreja que a gente dava recado assim: quem é crente das antigas? Lá na minha igreja era assim:
pastor começava a dar um recado, né? Aí aparecia sempre uma irmãzinha dando mais um papel para o pastor. Aí o pastor lia, aí daqui a pouco outro papel. O pastor passava o culto dando recado dos irmãos, né? Mas volta para cá. Sitna representa acusação, e especialmente a acusação indevida. Gente, eu tenho um dos meus valores mais importantes é o senso de justiça que eu tenho. Então, coisa que me deixa angustiada é quando eu vejo injustiça. Eu acho que é o meu valor número 1, junto com a espiritualidade. Ainda bem que eu não sou da área do direito, porque eu ia arrumar com muita confusão. O irmão falou ali para mim, Miel, não sei por que ele falou aquilo, está repreendido. Ele me olhou assim e disse assim: pastora, está parecendo a deputada não sei o que. Eu falei: repreendo, esse que eu te repreendo em nome de Jesus. Eu falei assim: meu irmão, não dá para mim, não dá, eu ia brigar todo dia. Não, pastor, a gente precisa de gente que se levante. Não, calma, isso aí não dá para mim. Sitna representa aquela acusação que você não merecia receber. É quando as pessoas começam a desconfiar do teu caráter, da tua integridade, da tua idoneidade. É quando as pessoas levantam falso testemunho a teu respeito. Só quem já passou por isso, levanta a mão. Eu não sei se você sentiu vontade de matar, apedrejar, se você é colérica. Se você sentiu vontade de chorar, ficar deitada no leito da morte, como uma melancólica. Se você, como uma boa sanguínea, falou: epa, eu vou resolver. E como uma santa fleumática que olhou e disse: eu não estou nem aí. Eu não sei. Mas coisa doída é quando você recebe esse espírito de oposição declarada. Sitna, a batalha aumenta. Há uma perseguição. Você sabe o que significa Sitna? E algumas mulheres estão com o poço entulhado exatamente aí. Pessoas que se levantam contra você, palavras que são lançadas, quando tentam criar narrativas contra a sua autoridade, descredibilizando você e a sua família. Gente do céu, é difícil, porque quando você carrega o senso de justiça, você sabe que você está fazendo certo, você fala: não, eu não posso tolerar isso, eu me levantarei. Eu lembro de uma ovelha aqui muito amada, que tem o senso de justiça também muito forte, né, Rayaniele? E um dia ela muito chateada, ela saiu bloqueando gente na internet. Ela saiu, quase que ela faz um manifesto. Eu falei: menos, Rênia. Mas pastor, eu falei: te segura. Quase que eu seguro ela, eu amarro ela para ela não ir buscar a justiça própria. Porque nosso desejo natural é a gente se levantar e fazer alguma coisa. Eu olho para Isaac e eu vejo um homem que cavou Ezeque, que cavou Sitna, e que contenderam, levantaram falso testemunho contra ele. Ele olha para tudo aquilo, ele faz o seguinte: o que eu e você precisamos aprender a fazer? Deixa eu prosseguir para o próximo poço. Às vezes o que eu e você precisamos fazer, pode aplaudir ao Senhor, é entender que algumas guerras não merecem ser lutadas. A gente se desgasta demais tentando lutar algumas guerras que Deus já te deu escape e livramento. Porque é o Senhor que vai te dar escape, não somos nós. Tem vezes que mesmo que a gente use os nossos melhores argumentos, a gente não vai conseguir. Lembra daquela música? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinha nessa guerra, está comigo
o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do álcool. Agora olha para uma irmã e diz: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus te dá escape e livramento. Deus te dá escape e livramento. Olha, para tentar entulhar, eu vou para outro lugar e eu vou plantar de novo e eu vou desentular de novo, porque eu sou uma abridora de fontes. Onde eu chegava, uma fonte vai se abrir. Eu vou chegar na minha casa e às vezes haja um espírito de tristeza, de opressão, de situações difíceis. Deus me mostra que algumas mulheres aqui, os últimos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, essa palavra para alguém tem sido o pior período da tua vida. E Deus está te lembrando: filha, continua a cavar, porque eu vou liberar uma fonte no meio do teu deserto. Só não desiste de continuar cavando. Isaac continua cavando. Continue a nadar, como diria a profeta Dori. Tu gostou, né, Miel? Só quem já foi criança sabe, né? Eu não posso me definir pela opinião dos outros. A minha identidade está firmada no Senhor. Ezeque pode ser a oposição externa. Sitna é a acusação interna. Também é quando você começa a duvidar: será que eu sou chamada mesmo? Será que eu sou o suficiente para viver o chamado de Deus? Será que eu consigo? Sitna começa a acontecer primeiro na tua mente. É uma batalha mental. Não é uma batalha por território, simplesmente é uma batalha pela tua identidade. Mas você precisa declarar isso: eu não aceito a voz de acusação, eu recebo a voz do meu Pai. É o que o Pai diz que eu sou. Isaac sai dali frustrado e ele vai para onde? Ele chega e ele abre um poço chamado Reobote. Reobote. Reobote significa lugar espaçoso. Enquanto no primeiro lugar houve contenda, no segundo houve resistência e acusação, parece que enfim agora Isaac encontra um lugar espaçoso. Sabe, minha irmã, uma vez, esses dias, eu estava passando um desafio tão grande, eu recebi uma mensagem de alguém. Às vezes, vocês nem imaginam, mas alguém às vezes manda um direct, eu faço questão de ler o máximo que eu consigo. E essa pessoa dizia: pastora, eu vejo um tempo de Reobote na tua vida. E eu estava orando justamente: meu Deus, mas está tudo tão difícil, por que eu sempre tenho que fazer muita força? Está dando certo, mas sempre é com muita resistência. E Deus me lembrou dessa palavra: eu tenho um Reobote para você, filha. Eu tenho um lugar espaçoso. Eu tenho um lugar onde você vai poder expandir, alargar as tuas tendas, onde você vai poder ter liberdade. Reobote significa esse lugar sem limitação. Ei, minha irmã, depois da contenda e da acusação, Deus conduz Isaac, conduz a mim e a você para o lugar de expansão. Não se engane, a expansão de Deus quase sempre vem depois de uma resistência vencida. Esse espaço largo não é automático, ele é resultado de perseverança.
É quando você começa a receber aquilo que Deus tem para você, porque isso significa, Reobote, lugar amplo, lugar espaçoso. Até que enfim, depois desse lugar não houve mais luta. Sabe, eu tenho entendido que Deus tem preparado Reobotes para nós, lugares que são nossos. Porque até enquanto a gente fica tentando lutar com outras pessoas em outros lugares, às vezes até uma questão geográfica, ou de um lugar que você está e que as pessoas não te dão espaço, você não consegue. Toda vez que você faz algo novo, que você faz acontecer, parece que vem alguém e entulha o seu poço. No nome de Jesus, Deus vai dar um lugar para você, um lugar espaçoso, um lugar só seu. Um lugar onde você vai poder ser você e fluir no teu dom, no teu ministério. É em Reobote que Deus amplia a tua capacidade, a tua influência, a tua visão. Me escute, mulher, o alargamento vem depois da fidelidade no vale. Quantas aqui já passaram por vales ou já estão passando agora mesmo? Permanece fiel. Porque logo ali Deus tem o seu Reobote. Não abandona o processo antes da promessa. Reobote profeticamente também simboliza maturidade espiritual. Porque é depois que a gente resiste à contenda, às intimidações, que Deus amplia a nossa capacidade de influência. Se você cede nas primeiras pressões, se você cede nos primeiros momentos difíceis, como que Deus vai ampliar a sua influência? Aqui existe um princípio poderoso, porque Deus só amplia, Deus só expande aquelas que foram fiéis em permanecer. Quantas mulheres vão permanecer fiéis até o fim do Senhor? Reobote, ele não vem antes da resistência, ele vem depois da perseverança. E é literalmente o Espírito Santo expandindo o seu território interior primeiro, para depois expandir o seu território externo. Antes de Deus te dar uma voz, usar você no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, primeiro Ele vai reconstruir você. Ele vai trabalhar em você. E a Bíblia diz que estava tudo muito lindo, que Isaac, enfim, agora estava vivendo o seu lugar maravilhoso. Só que a gente esquece de uma coisa: esses 3 poços foram abertos em Gerar. E o que Gerar significa? Lugar de passagem, lugar de acampamento transitório. Ainda não era o lugar de moradia de Isaac. E a Bíblia conta que, mais uma vez, Isaac foi tirado daquela terra. Eu já ouvi muitas mensagens sobre os poços de Gerar. Mas o que as pessoas esquecem é que Deus não quer simplesmente prosperar você, ampliar a sua influência, te dar um lugar largo. Uau, está tudo fluindo, está tudo rompendo, até que enfim as coisas estão acontecendo na minha vida pessoal. Deus quer que você construa sua morada em Beersheba. Vamos lá comigo, volta para a palavra de Deus. Gênesis, está aberto aí? 26. Nós vamos ler aqui um pouquinho, a partir do verso 12 ao 22. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano o Senhor o prosperou. A gente já leu isso daqui. Possuía tantos rebanhos e tudo mais. Vamos ler mais aqui. Isaac mudou-se dali, cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis nessa terra. Naquela noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tema, eu multiplicarei, abençoarei seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar em Beerseba, invocou o nome do Senhor e ali armou o acampamento. Os seus servos então cavaram um outro poço, um 4º poço, que a Bíblia vai já falar um pouco mais sobre ele. Mas Beerseba ou Beersheba significa lugar da aliança, lugar da plenitude. É um lugar onde
Você não simplesmente tem e está dando certo. Você é. Você está em conexão profunda com Deus. Outro significado para Berseba é poço da promessa. E foi nesse lugar que Isaac fixou morada. Foi aqui que a aliança de Deus com Abraão começou a se cumprir novamente com a geração seguinte. Foi nesse lugar que Deus deu a mesma palavra que havia dado para Abraão, ali em Gênesis 12. Deus disse para ele: eu abençoarei, eu multiplicarei a tua descendência. Agora não era mais só a promessa de Abraão, era a promessa revelada que Isaac estava recebendo do próprio Deus. Minha irmã, me escute. Muitas de nós estamos aí passando tempos de transição, de contenda, de intimidação, de afronta, de medo. E quando alcançamos um momento de prosperidade, a gente está ali bem, graças a Deus, a coisa está fluindo. Mas eu preciso te dizer, o teu lugar de moradia é na presença de Deus. É um nível mais profundo ainda, quando você entende, não é sobre os poços, é sobre eu carregar uma fonte. Ainda que tentem entulhar os meus poços, lá fora há um rio que flui da cidade de Deus. Deus está no meio dela. Deus não só plantou um rio na cidade eterna, mas Ele abriu uma fonte dentro de você, para que você possa fluir e abençoar outras. Berseba representa o lugar de cumprimento da promessa e da consolidação do legado, de estabilidade. Ei, as promessas de Deus estão seladas sobre a sua vida, e nada do que aconteça vai poder roubar isso. No Antigo Testamento, o juramento sempre envolvia ali aliança, sangue. Berseba, o lugar da aliança, representa Cristo. Representa a nova aliança, porque toda a promessa de Deus só se cumpre definitivamente com a nova aliança que veio através de Jesus. Entenda, as promessas sobre a tua vida não dependem da sua força, elas vêm da fidelidade da sua aliança com Deus. As tuas promessas estão seladas no sangue de Jesus. E eu não sei se você consegue perceber o padrão espiritual que há aqui nesse texto. Primeiro contenda, diga comigo, contenda. Depois oposição, diga comigo, oposição. Depois da oposição veio o quê? Expansão, diga expansão. E já estaria muito bom, mas depois disso vem a promessa da aliança, diga com promessa e aliança. Todas as vezes que o inimigo tenta entulhar os seus poços, Deus vai trabalhando você para produzir ainda mais maturidade. Uma mulher que entende isso, ela passa a ser essa cavadora de poços. E eu creio, nós vamos orar em poucos minutos, eu creio que Deus está reabrindo poços que foram entulhados pelas circunstâncias da vida. Você não vai só passar pelo processo de luta, você vai ver o cumprimento da palavra do Senhor sobre você. Talvez alguém tenha tentado entulhar as tuas fontes, bloquear a tua voz. Alguém já se sentiu com a sua voz calada, intimidada? Alguém? Alguém já se sentiu que a tua fé estava sofrendo uma resistência, que o teu chamado, você só estava querendo fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado, e agora você sente um bloqueio? Deus está dizendo para você hoje: reabra os seus poços, volte à oração, volte à palavra, volte à presença, volte ao lugar onde a água viva flui. Eu não aceito viver com as minhas fontes entulhadas. Alguém comigo aqui? Alguém se levanta hoje indignada, inconformada, para dizer: as minhas fontes não serão bloqueadas, não serão entulhadas, eu abrirei quantas forem precisas, porque eu carrego o poço da água viva. Existe um chamado de Deus sobre você, e o inimigo está tentando ferozmente contra mulheres, especialmente porque somos mais emotivas e emocionais.
E a tentativa dele é fazer você acreditar que você nem tinha um chamado mesmo. Ou você está aí fazendo só porque o teu marido é um homem de Deus. Outras mulheres estão com lutas mentais e você pensa, Deus usa aquela mulher, mas eu acho que não é para mim. Não, eu não sou tão boa assim. Talvez você já tenha, até na primeira discussão, contenda, na primeira intimidação, na primeira palavra contrária, na primeira vez que levantaram acusações falsas contra você, você disse, quer saber de uma coisa? Eu nem quero mais. Não quero, não vale a pena. Para que me desgastar? E a gente entra no modus operandi assim, acomodado. Ei, essa é uma noite de você ser sacudida. Pega a tua mão aí, sacode a tua irmã do lado direito, do lado esquerdo. Sacode mesmo. Sacode, tira a poeira. Desentulha essa fonte. Ou você vai ficar acreditando nas mentiras de Satanás a teu respeito. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o que o inimigo mente sobre você. Você é aquela que Deus diz que você é. Você é filha, filha. Você é co-herdeira com Cristo. Desentulha esse poço, mulher. Deus tem Reobote. Deus tem Berseba. Deus tem um lugar onde você tem aliança. E sabe, quando você tem aliança, podem até tentar. Não adianta. Ele pode vir por um caminho, mas no poder do nome de Jesus, o inimigo voltará por 7. O inimigo voltará por 7. Talvez tenha sido armado um laço na tua vida e você nem percebeu. Você está deixando de crer. Você está com uma fé morna. Ou você está dentro da igreja se transformando numa ativista religiosa, mas não está fluindo para Deus há muito tempo. Está a ponto de desistir. E o Senhor está dizendo, você não. Pega o dedinho do profeta aqui, ó. Olha para tua irmã e diz assim, você não. Você não. Existe algo divino do Senhor. Existem coisas que você carrega que eu não carrego. Nós somos diferentes. Deus nos fez tão singulares, complementares. Essa é a beleza do reino. Você sabia? Você não precisa competir com ninguém. Não tem, como diz no Nordeste, não tem pareia para você. Não tem pareia, porque como é que vai ter pareia com alguém que é única? Não tem. Não tem. Só tem uma de você, é singular. Eu acho graça na singularidade. Vou usar aqui minha atriz favorita de hoje de novo, Rayane Ellen. Gente, Rayane Ellen me escreve cada textão, lindo. Lindo, profundo, emotivo. Ela me manda áudio chorando, pastora, que lindo, o mercado solidário e tal. E às vezes eu estou na correria do meu dia e eu fiquei muito feliz com aquela mensagem e eu mando, maravilha, Rai. 2 palavras. Ok, quando não é assim, ó. Eu falo, gente, só tem uma Rayane Ellen. Ela vai começar a dar testemunho, porque vocês são lindos. Ela, meu Deus. Eu falo, Jesus. A outra, que não é Rayane Ellen, mas é a Aniele. Só tem uma. Só tem uma. Eu lembro de um dia que eu estava no culto aqui, numa conferência. E alguém disse para ela que ela tinha que mudar o jeito dela. E aí a gente está aqui no meio do louvor e ela é sempre expansiva, adoradora e tal. E ela estava atrás de mim e eu estava vendo ela assim. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Eu olhei para trás e falei, alguma coisa aconteceu. Essa não é a Aniele.
Cheguei no ouvido dela e falei: minha filha, está tudo bem? Não, pastora, está tudo bem, porque agora eu sou uma mulher fina, classuda. Eu adoro elegantemente aquele que acalma o vento. Eu falei: não, tá cancelado, todo poço entulhado. Peguei na mão dela, dei 2 pulos, duas giradas no giraia aqui na frente. Fiz ela dar umas 2 giradas no manto, pronto, voltou. Eu não sei o que te falaram para entulhar as tuas fontes. E olha, o diabo é mau. Ele não vai usar alguém que não tenha influência sobre você. Na maioria das vezes ele vai usar alguém que você ama. Gente que você já serviu. Gente que você já ajudou. Revela, Deus. O inimigo principal é o de pertinho. Gente, outro dia eu estava pensando, posso falar? Vou falar igual aquela minha amiga, né, a pastora Sandra, posso falar? Mulher de Deus, ela. E eu falei assim: gente, o que eu fiz para essa pessoa? Eu só tratei ela com respeito, com gentileza, com dignidade. Por que eu recebi isso de volta? Eu nunca tratei nem mal, nunca nem chamei para uma DR no gabinete. Porque tem algumas aqui que já foram chamadas e já superaram. Alguém levanta a mão que já foi no gabinete receber uma DR com a pastora Flávia. Ela nunca nem tinha ido. E eu vou te dizer, é duro. Porque normalmente são essas pequenas pedrinhas que o inimigo vai usando para entulhar as tuas fontes, para fazer você parar, para roubar a graça, o brilho, a unção de Deus sobre a tua vida. Quando eu lembro de Davi, 1 Samuel 17, na beira daquele campo de batalha, o diabo usando a vida de Golias para afrontar o exército do Deus vivo. Davi lá ouvindo, de repente chega quem? Eliabe, irmão mais velho de Davi. O que tu está fazendo aqui, menino presunçoso? Você é arrogante, você é pretensioso mesmo. Davi fez igual Isaac, é um padrão bíblico, tá? Vamos aprender. Davi olha para a cara de Eliabe e Davi dá um soco na cara dele. Foi isso que aconteceu? Opção A. Opção B, Davi olha para a cara de Eliabe e faz. É isso que acontece? Opção C, Davi olha para a cara de Eliabe e faz assim, ó. Foi isso que aconteceu? Ele olha para o outro lado. Às vezes você está se desgastando com pessoas que não merecem que você se desgaste desse jeito. Às vezes você está dando mais moral para a voz do inimigo da tua vida do que a voz de Deus. Quem ela acha que ela é? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu sou quem Deus diz que eu sou filhinha do papai. Mas agora pronto, virou crente, né? Esse negócio de crente, evangélica, sou evangélica. Eu gosto de dizer logo que eu sou protestante, porque eu sempre gostei foi de protestar. Eu me enquadro muito nisso. Brincadeira, gente. Você não precisa tolerar aquilo que nem Deus tolera. Hoje é um dia de dar um basta naquelas situações, pessoas ou circunstâncias que vieram para entulhar os teus poços, para paralisar a ação do Espírito Santo na tua vida, para calar a voz profética que há sobre a tua vida, para fazer com que você se divorcie, acabe com o teu casamento, para fazer você desistir dos teus filhos, porque está muito difícil.
para fazer você desistir de viver, porque está pesado demais. Hoje, no nome de Jesus, tudo aquilo que veio para entulhar, tudo aquilo que veio para roubar, matar e destruir a sua vida, será cancelado, porque Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Isso é tão forte. Glória a Deus, aplaude ao Senhor. A palavra do grego aí é zoe, plenitude, é quase a mesma coisa que Berseba, porque Berseba é lugar da plenitude, é lugar da aliança. Quantas mulheres têm uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré?